E agora eu vou chamar aqui para acompanhar aqui esse painel, por favor, a Marcela e a Raquel, para a gente poder trocar um pouco mais de informações sobre esse tema tão importante. E aproveito aqui para convidar a diretora executiva do Canal Rural, a Jaqueline Silva, que vai mediar um pouco aqui essa conversa. Bem-vinda, Jaque. Obrigada, Priscila. Obrigada a todo mundo. E aí vocês devem estar entendendo, né? Ah, mas por que só esse painel, por favor? Porque eu acredito que o Canal Rural, né, tenho certeza, que ele precisa trazer exatamente tudo isso que foi apresentado aqui por vocês, né? Como o canal do produtor rural há 27 anos, quase 28 anos no ar, como a gente consegue, dentro de casa, trabalhar todos esses pilares que vocês colocaram. Então, Marcelo, eu já começo com você, né? A gente viu aqui iniciativas incríveis que a JBS tem feito, principalmente porque, como você fala do início ao fim, né, com toda essa cadeia. Como trazer esse produtor rural para esse holofote? E aí eu queria entender como é que esse produtor rural está se vendo, porque durante muito tempo ele talvez tenha sido tão demonizado que ele tinha medo de falar. Então, como hoje ele se vê sendo protagonista? Obrigada pela pergunta, Jaque. Parabéns para o Canal Rural também por promover esse tipo de debate, porque eu acho que hoje é o principal desafio do agro, assim, né? Como é que ele conta a própria história do brasileiro. Então, eu acho assim, como a JBS está numa posição entre o que faz o produtor rural e como ela entrega isso para o consumidor final, a gente consegue levar para o agro, para os nossos fornecedores, aquilo que demanda o consumidor, e a gente consegue levar para os nossos interlocutores aquilo que faz o agro. O que eu sinto? A gente ainda não venceu totalmente essa demonização que de fato existe. Então, pincela-se alguns exemplos, né, de coisas erradas que são feitas. Não estou entrando no mérito, né, mas assim, a maior parte das denúncias que a gente observa é desmatamento ilegal. E esse cara não é um produtor rural, né? E como a Andrea falou, se ele abre área, é porque ele não tem dinheiro para investir na própria área. Só que o que a gente observa é a demonização do produtor rural, uma generalização super perigosa, e quando a gente não coloca nada no lugar para substituir, aquela história vira verdadeira. Então, tem uma história maravilhosa de um político, que eu não vou mencionar o nome, que falavam que ele era dono de uma madeireira. Ele nunca desmentiu. E aí todo mundo falava, não, porque a madeireira do fulano, a madeireira do fulano, a madeireira do fulano, um belo dia vira uma matéria do Fantástico. Aí o cara fica enlouquecido e fala, mas essa madeireira não é minha. Eu falo assim, ué, você nunca respondeu? Então, quando você não coloca nada no lugar, ainda que a gente fique na defensiva, porque a gente fica um bom tanto na defensiva ali, com a guarda alta se defendendo, mas se você não subsidiar quem gosta de você para falar bem de você, ninguém vai falar bem de você. E a gente tem muitos defensores do agro já. A gente tem uma juventude... Eu fiquei tão feliz de ver o pessoal recebendo o prêmio. São as novas gerações do agro. E a imagem que as pessoas... algumas pessoas ainda fazem do agro é o Antônio Fagundes ali, o rei do gado e tal. E é uma galera jovem, entendeu? O pessoal com drone, acompanhando as coisas pelo iPad, não é aquela coisa... Então, assim, a gente precisa botar uma narrativa no lugar e não só ficar se defendendo da narrativa dos outros. E é isso que, como indústria, a gente tem tentado fazer. Acho que é um pouco essa a nossa contribuição. Exatamente, Marcelo. Eu falo muito, né? Nada contra o Rei do Gado, uma novela incrível e todo mundo gostou muito. Mas como a gente vai mostrar esse novo produtor rural que existe no campo, né? E aí, Raquel, eu passo para você a palavra, porque você trouxe aqui, realmente, né? Nós brasileiros somos muito criativos. Temos agências incríveis trabalhando nisso. Mas eu acredito, e aí eu gostaria de ouvir, né, um pouco de você, se o desafio é exatamente mostrar o produtor rural. Porque o grande problema é que, muitas vezes, quem escreve essas narrativas não vive no campo. Então, esse produtor rural não se reconhece ao ser retratado e, consequentemente, como não é real, o público final também não aceita tanto. Então, como a gente poderia utilizar personagens reais, como a Marcela colocou, e não só grandes campanhas, mas as próprias redes sociais.
como cada produtor que está nos assistindo agora, né, mais de 40 milhões de domicílios que o Canal Rural chega, pode ser esse protagonista e pode começar a trabalhar nas suas redes sociais para que vocês também tenham ainda mais material humano e informações quando forem fazer uma campanha. Legal, super legal essa pergunta, e eu vou me aproveitar do que a Marcela falou quando ela estava fazendo a exposição dela. Você trouxe o ponto de que as pessoas têm que colocar a sua cara, porque as pessoas se conectam com pessoas. Gente gosta de gente, gente confia em gente. Se os produtores rurais tomarem a frente da narrativa através das suas ferramentas de comunicação, muitas vezes as redes sociais são ferramentas de comunicação extremamente poderosas, eles vão conseguir mostrar a realidade do que se passa no campo. Porque gente gosta de gente. Gente não gosta só... Gosta de marca, mas gosta muito mais das pessoas contando as suas próprias histórias do que as marcas contando alguma história. Então, acho que é uma grande oportunidade para os produtores rurais contarem a sua história e tirarem proveito das ferramentas de comunicação que a gente tem hoje, que coloca todo mundo no poder. Hoje, toda pessoa é uma mídia. Todo mundo é um canal de mídia. E como você já trouxe esse ponto de que as redes sociais podem ter esse poder de retratar a verdade sobre os produtores rurais, eu acho que tem muita oportunidade, principalmente no âmbito do entretenimento. Porque muitas vezes, quando a gente olha para conteúdo produzido, muitas vezes esse conteúdo acaba sendo defensivo. E, na verdade, esse conteúdo pode ser mais informativo, pode ser mais ligado a entretenimento, que é o que as pessoas querem ver. Pode ser mais ligados a elementos da cultura pop, como a gente falou aqui, que é o que as pessoas querem ver. Então, acho que não é só uma questão deles se retratarem, mas se retratarem de uma forma como as pessoas têm interesse de consumir conteúdo. Eu acho que esse é o ponto. Exatamente. E vou passar para você, Nicodemos, eu até coloquei aqui uma colinha aí da nossa pesquisa, né? 51% tem uma percepção positiva do agro, né? Mas 7 em cada 10 tem uma percepção positiva do agro, mas uma resistência de 51% na geração de 15 a 21 anos. Ou seja, os jovens têm algum problema com o agro, né? Ou não acreditam nesse agro. Qual seria, na sua visão, um posicionamento que, aí eu faço o convite, os jovens do agro poderiam ter para falar de jovem para jovem e mostrar, né, essa realidade que a Marcela acabou de trazer, que é esse jovem no campo? Jaque, muito boa a tua pergunta. Deixa eu só fazer um adendo. 7 a cada 10 tem uma posição positiva e 3 a cada 10, ou 30%, é refratário ou se declaram desfavoráveis. E desses 30%, 51% tem entre 15 e 29. Bom, a pesquisa nos mostrou quais são os principais fatores que levam uma pessoa a ser desfavorável, porque é curioso que alguém possa ser desfavorável a um setor que leva o alimento, né, que nos alimenta e que provém a matéria-prima por uma série de coisas. E são 3, basicamente, os fatores. O primeiro é a questão da informação truncada, ou fake news, ou tudo mais. Uma cantora ou um artista com milhões de seguidores vai às suas redes e fala que não tomar leite, por exemplo, por qualquer bobagem. Essa cantora tem 50 milhões de seguidores. 10% disso vai seguir, vai reverberar e tudo mais. Essa é a primeira, informação equivocada. A segunda é a distância física. Eu não tenho um parente, eu não tenho um amigo, nunca fui numa fazenda, nunca vi um boi, nunca vi uma vagem de soja. E o terceiro é a distância social. Também não tenho um parente ou um amigo que trabalhe no agro que possa me trazer informações importantes. E aí, quando nós fizemos esse recorte, e a decisão também, por que nós decidimos ir para os neutros? Nós decidimos, no primeiro momento, trabalhar com os neutros e com os jovens
de 15 a 29, porque todas as pesquisas e os grupos que foram realizados nos davam o indício de que eu mostrar simplesmente um cantor sertanejo, a uma autoridade do sertanejo ou do agro, ou efetivamente só mostrar o campo do que acontece e tudo mais, isso não atraía. O que atraía era a identificação. Então, por isso que nós temos uma moça mochileira, e ela é o estereótipo da descobridora, ela está descobrindo. Então, daí vem o Descubra o Agro. Entenda o que tem aqui por trás, para que você seja bem recebido. Exatamente. Marcela, trazendo de novo, qual o papel da indústria, né? Já que a Raquel trouxe tanto, vamos falar de alimentos, né? Não vamos falar do campo, porque alimento todo mundo identifica. Qual o papel da indústria nesse lugar de fazer essa ponte, né? E mostrar que é o leite e não o animal? Uau! A gente antes já que mostrava muita foto, quando a gente falava institucionalmente, a gente ficava mostrando muita foto, aquelas cenas bucólicas, aquela braquiária verde, aquele boi pastando. Aí um belo dia, meu filho vira para mim e fala assim: mãe, por que vocês têm tanta foto do que mata e pouca foto do que vende? Eu buguei. Aí eu falei, cara, ele tá coberto de razão. E aí a gente passou a entrar em momentos das vidas dos nossos consumidores, momentos de prazer, mostrando para ele que eu tô em qualquer hora do dia dele. Então, se ele tá de manhã e ele quiser comer um levíssimo, eu tô ali. Se ele tiver perto da hora do almoço, morrendo de fome, tem aquele frango assado soltando fumacinha, e não aquele pintinho bonitinho que dá aquela dó horrorosa de ir pro almoço, entendeu? Então, a leveza, porque é complexo, né, você falar, no meu caso, da indústria de proteína, porque é um negócio que tem gente que ama, tem gente que odeia, mas assim, no fim do dia, todo mundo já comeu alguma vez. Mas é complexo, porque falar institucionalmente da atividade que a gente representa, eu preciso falar do produto final. Só que eu tenho um papel fundamental junto ao meu produtor rural de puxar ele comigo nas minhas agendas, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir contribuir com a redução do aquecimento global, com manter o planeta num determinado nível de aquecimento, que é para onde todo mundo está caminhando, que é para onde nossos clientes estão caminhando. E no fim do dia, quem sabe os nossos consumidores vão se preocupar com isso. Então, a gente tem um papel de compartilhar conhecimento, a gente tem um papel educar, uma coisa muito iluminista, e o campo tem muito mais educação e conhecimento que a gente, mas pegar boas experiências e compartilhar essas boas experiências. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido, eu vou concluir aqui. A gente tem um programa que se chama Fazenda Nota 10. E aí, os produtores, eles se veem num ranking de produtividade. Eles acompanham ali no tablet, é um aplicativo, ele vai vendo o índice de produtividade dele. E aí tinha um produtor que fazia parte da Fazenda Nota 10, o vizinho dele não fazia. A gente fez uma foto. Em uma a pastagem estava degradada, no outro a pastagem estava assim, verdinha, bonitinha, o boi ficando gordo rápido. Aí o produtor que não fazia parte do Fazenda Nota 10 vira para o produtor que fazia e fala: o que você está fazendo? Você está gastando mais dinheiro? Eu falo assim: não, eu estou acompanhando os meus índices de produtividade. Aí pronto, mais um. Aí o vizinho do lado viu a mesma cena, mais um, e mais um, e mais um. No fim do dia, todo mundo fica feliz, porque a gente compra mais boi gordo e com menos tempo, ele ganha mais dinheiro e não precisa abrir área. Então, acho que a indústria tem um pouco esse papel, assim, de compartilhar e fazer o fluxo de conhecimento circular de forma mais igualitária e mais acessível, não ficar só naquelas camadas grandes e dos médios e grandes produtores. A gente tem que ir para o pequeno, para o pequeniníssimo e para o nano produtor, que é o que a gente tem feito com o Fundo JBS pela Amazônia. É olhar para o pequeno mesmo, assim, acho que é um pouco isso. E Raquel, trazendo esse exemplo, né, que a Marcela trouxe aqui para a gente, cada vez mais o
consumidor quer saber de onde veio esse produto, né? Então, sim, vamos falar do leite, mas que esse leite veio de uma produção sustentável, ou a carne, ou o milho, ou a soja. Como fazer com que essa informação também fique mais sexy para chegar no consumidor final? Você tem toda a razão. Existe uma tendência de consumo global, não é só aqui no Brasil que a gente monitora através do nosso reporte anual de tendências, que é justamente saber a origem. Principalmente pós-Covid, as pessoas ficaram muito, muito interessadas em segurança alimentar. E elas ficaram ainda mais interessadas em comprar algo que elas saibam melhor a procedência. A gente pode tornar isso sexy, porque as pessoas já estão buscando por essa informação. O que a gente precisa é fazer o link entre as duas coisas. Mas que as pessoas querem saber de onde vem, quer saber como é produzido, quer saber sobre as práticas daquela produção. As pessoas estão... Consumidor final talvez não pague mais por sustentabilidade ou por ISG, mas eles estão muito interessados em sustentabilidade e todas as práticas de ESG. Eu acho que se o agro conseguir, se os produtores conseguirem linkar os produtos, o consumo final, o que chega na mesa das pessoas, com toda essa cadeia e com toda essa origem, é matador para trazer o benefício que as pessoas já esperam, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Nicodemos, para finalizar aqui o nosso painel, né? Poderíamos ficar muito tempo, mas temos um tempo restrito. Estamos aqui com indústria, com agência e com a BMRA, que é a voz do produtor rural, né? E está responsável aí por trazer essa marca agro. O que falta é só se conectar mais, fazer o que a gente está fazendo aqui, sentar e conversar e desenvolver novos projetos, né? Eu diria, eu costumo dizer que se nós não contamos as nossas histórias, alguém vai contar da maneira com que acha mais conveniente. É isso que nós estamos vivendo. Vivemos isso essa semana, quer dizer, a polêmica do laticínio, que, enfim, contou a história que acharam melhor. E também que nós vamos dar o próximo passo quando nós conquistarmos a opinião pública. Quando nós falamos de tornar o agro uma paixão nacional, é porque nós vimos, através de pesquisas, que isso é possível fazer. Mas nós precisamos juntar todos os tijolinhos. O que nós observamos e percebemos é que cada associação, cada indústria acaba fazendo o seu esforço sozinho. E se nós unirmos, colocarmos tijolinhos, porque o projeto está pronto. Esse é um projeto de 5 anos, baseado em pesquisa, com Fundação Dom Cabral validando, com o ESPM participando, com o Exalc participando, e mais 100 conselheiros. 100 conselheiros. O que nós precisamos é nos unir, e seguimos essa linha. É exatamente por isso que o Canal Rural está aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, e que a gente possa continuar aí reverberando tanto o nosso campo, quanto mostrando a cidade, né, o quanto nossos produtos são sustentáveis. Obrigada mesmo. Nós agradecemos.